A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre do ano 2026 e agora, na lição número 2, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a vida de Abraão. Vale destacar que eu vou usar na minha explicação com mais frequência Abraão, né? E o escritor da revista vai escrevendo Abrão porque ele vai considerar a questão cronológica, né? Ele só vai usar Abraão depois que Deus mudar o nome dele ali de Abrão para Abraão. Aí dentro da revista ele vai seguir essa sequência. No entanto, na minha explicação eu prefiro usar Abraão. Mas vamos lá, né? A gente estudou na lição número 1 que Deus chamou Abrão ali em Ur dos Caldeus e enviou ele para Canaã. A gente estudou essa jornada, né? Ele vai até Canaã, chega lá, tem fome, ele vai até o Egito, depois ele volta até Canaã. O seu sobrinho Ló está lhe acompanhando e nesta lição número 2 a gente vai seguir essa ordem cronológica, quando ele volta do Egito para Canaã. E ali, juntamente com Ló, né, eles vão habitar em Canaã, só que tem um certo desentendimento, eles vão se separar, né, e aí depois tem ali uma guerra ali naquela região que Ló está. Ló é levado, né, como prisioneiro nessa guerra, Abraão vai libertar ele. Então, de forma resumida, é isso que a gente vai estudar nessa lição. A gente vai destacar também aqui a questão dos altares construídos por Abraão. Esses altares, eles têm um significado muito profundo e muitas aplicações práticas na nossa vida. Então, assim, uma lição muito rica, uma lição muito boa mesmo. Apesar de ser uma história conhecida, vale muito a pena a gente revisitar a história de Abraão, trazer aplicações práticas para a nossa vida e lembrar, né, sempre destacar que aqui Deus está executando o plano de salvação. A gente estudou na lição anterior que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso acontece através de Cristo Jesus, né? Que Jesus, ele nasce da descendência de Abraão, ele vem da nação de Israel, que é fundada, né, através da descendência de Abraão. Ele é pai de muitas nações e uma dessas nações é essa nação escolhida por Deus para revelar o Messias. Então, assim, eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. A gente vai, assim, aprender muito mesmo sobre a vida de Abraão, né? E você continue aí também assistindo as próximas aulas, né? A gente vai postar aqui toda semana as aulas da EBD. Se você é professor da EBD, aluno da EBD, quer aprender mais, acompanhe as aulas conosco. Nós usamos aqui um slide em PowerPoint que você pode usar na sua aula. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade bem pronto para serem usados. Então, você que é professor da EBD ou aluno da EBD, na verdade, assim, o professor da EBD que usa o slide, nosso slide é essencial. O aluno da EBD que quiser o slide para estudar, para ter algo visual ali também, é muito útil, né? Então é muito bom mesmo. Quem é assinante do EBD em Foco acessa os slides de adultos e jovens, né? São 2 slides, então assim, você escolhe qualquer um que você quer usar. Vários bônus que nós temos aqui também, você pode acessar tudo na plataforma. Então nós temos experiência na produção desse conteúdo desde 2017, nós já fizemos mais de 900 slides e agora no mês de abril o EBD em Foco completa 10 anos. Na verdade, nós começamos em 2016, né? E como eu sou muito ruim de data comemorativa, eu não fiz nada assim comemorando os 10 anos do EBD em Foco, né? Mas tá aí 10 anos de canal no YouTube, 10 anos de site, né? 2017 foi o ano que a gente começou a produzir de forma mais profissional, né? Então a gente abriu a empresa, o CNPJ, né, e começou a produzir de forma mais profissional, contratou funcionários. Em 2016 era eu sozinho ainda. A gente aumentou também para o conteúdo de jovens, que era só de adultos. Então, assim, eu coloco aqui desde 2017, porque justamente foi esse ano que a gente começou a fazer de forma mais profissional, mas o canal mesmo começou em 2016, juntamente com os slides mais simples ali, mas a gente tem também esses de 2016. Então, assim, eu agradeço você que tem acompanhado o EBD em Foco em toda essa jornada, né? A gente não fez nada especial para comemorar esses 10 anos, né? Mas nós estamos aqui juntos, né, produzindo esse material pela graça de Deus. Nosso site é ebdenfoco.com e o nosso WhatsApp está aqui, 94 98409 2869. O mesmo site há 10 anos, o mesmo WhatsApp há 10 anos. E você pode sempre estar conosco, falar conosco, mandar uma mensagem, tirar dúvidas, deixar um comentário no vídeo. Gostamos muito da sua participação. E lembrando também que nós temos o aplicativo, né? Nosso aplicativo é para Android, então você pode baixar aí na Play Store, né, e acessar também o nosso conteúdo pelo aplicativo. Vamos para o texto da hora da lição que diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Então aqui em Gênesis 12, 7, Deus reforça a promessa que ele já tinha feito para Abraão e ele constrói um altar. Então essa construção do altar mostra que para Abraão a vida era espiritual.
100% espiritual. Onde ele estava, a cidade que ele passava, ele construía um altar. Verdade prática, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. Então, assim, Deus cumpre a sua promessa, ele prometeu, ele vai cumprir. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 13, de 7 a 18. Então, aqui é a passagem que conta a história ali do desentendimento entre Abraão e Ló, na verdade, entre os seus pastores, né? E aí eles resolvem isso de forma bem pacífica, bem interessante, essa história aqui. Muitas aplicações práticas para a nossa vida. Durante a aula a gente volta nessas passagens, a gente vai lendo aí os versículos e explicando em detalhes. Introdução. Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa, e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Então vale destacar que eles estavam andando juntos, então assim, eles eram prósperos, faziam parte ali da mesma família, e Deus abençoou tanto um como o outro. E assim como eu falei na aula anterior, o fato de Abraão ter levado Ló, isso não foi assim um problema que atrapalhou as promessas de Deus para a vida de Abraão. Eu não vejo dessa maneira. Muita gente gosta de falar que Abraão errou, que não era para ter levado ninguém da família, que Deus mandou ele sair do meio da sua família. No entanto, eu defendo a ideia, como eu li em um comentário bíblico, que esse rompimento com a família aconteceu de forma mais natural, não foi algo forçado. E se a gente for observar, o fato dele ter levado o pai dele uma parte da viagem e depois continuou com o sobrinho, não atrapalhou em nada os planos de Deus para a vida de Abraão. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre os seus pastores. Então aqui a gente observa a contenda que acontece ali entre os pastores, justamente por falta de espaço na terra para que eles trabalhassem juntos. Então há essa separação entre eles, e aqui é só a introdução, mais na frente a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Então, depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. Então, Deus reforça a promessa que ele havia feito para Abraão. Olha, Abraão, não se preocupe, toda essa terra será sua por herança. Então, assim, Abraão estava muito tranquilo. Ele não estava preocupado ali com aquela contenda, ele não quis levar vantagem sobre Ló, ele simplesmente respeitou a decisão de Ló. Ló escolheu a melhor terra, escolheu ali o melhor lugar, e Abraão achou tudo bem, tudo tranquilo, porque ele estava confiando na promessa de Deus. Vamos para o tópico 1. Abrão volta do Egito para Canaã. 1.1. Contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho. Vamos ler aqui Gênesis 13:6. Porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, assim, eles tinham bastante gado, ovelha, e conviver junto estava complicado. Realmente, fazer a gestão ali dos alimentos para os animais, até mesmo para as pessoas, porque assim, tinha Abrão e Ló, mas tinha ali as pessoas que trabalhavam para eles. Então a família era algo grande, era algo gigante, nesse sentido. Era considerado que as pessoas ali que trabalhavam para eles também faziam parte da família. Estava todo mundo junto. Então, de certa forma, era um grupo muito grande de pessoas, e fazer a gestão de tudo isso estava ficando um pouco complicado. É importante ressaltar que Deus já havia alertado Abrão que ele deveria sair de sua terra e de sua parentela. Mais uma vez, reforçando aquela ideia de que ele deveria abandonar sua família. Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, mais uma vez aqui, reforçando a promessa que Deus fez para ele, que ele deveria deixar a sua parentela. No entanto, esse rompimento com a família acontece de forma natural, e essa contenda aqui com o seu sobrinho Ló não chegou a ser algo problemático para a vida de Abrão. Longe da família e dos seus conhecidos, Abrão teria a sua fé lapidada por Deus. Então aqui é a visão do escritor da revista, reforçando essa visão de que ele deveria realmente ficar longe da família. No entanto, eu vou fazer mais uma vez o contraponto aqui, é que Deus lapidou a vida de Abrão, lapidou a vida espiritual e abençoou ele independente disso, mesmo junto ali com a família. 1.2. Abrão e Ló se separam. Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagem. Então, com certeza, não foi algo que deixou ele alegre, feliz, nada disso. Ficou triste, isso não é uma situação muito boa. Ele era um homem muito sábio e sabia que aquilo uma hora ia acontecer.
Com certeza ele sabia que isso ia acontecer e que ele deveria tomar uma decisão. Então, percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita. E se escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Então, assim, ele entregou na mão de Ló e falou: Ló, você escolhe. Quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Não tem problema, eu não vou fazer confusão por causa disso. Vamos resolver isso de forma pacífica. Então, assim, ele deu a prioridade para o seu sobrinho. Era mais novo? Sim, era mais novo. No entanto, Ló deveria rejeitar essa proposta. Ló, como mais novo, deveria dar prioridade para o seu tio mais velho. Ele deveria falar: olha, tio, é o senhor que vai escolher. É o senhor que Deus chamou. É o senhor que vai dizer para onde quer ir. Então aqui a gente pode ver uma certa falta de respeito de Ló para com Abrão. Isso provavelmente aconteceu porque Ló era ganancioso, Ló queria levar vantagem nessa situação. Então, de certa forma, ele queria assim, aproveitar aquela oportunidade. Já que ele me deu a opção de escolher, né, eu vou escolher o melhor. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Acho que Ló pensou dessa forma, né? A ganância dele ali, o desejo de ficar com a melhor terra, com a melhor opção, né? Passou por cima, né, desse costume que eles tinham de priorizar as pessoas mais velhas, né? Então ele deveria ter priorizado o seu tio, né, com relação a essa escolha, mas ele esqueceu disso e falou: não, eu vou levar vantagem nessa situação. Então, dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus propósitos diretos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Então, aqui o destaque também está na atitude de Abraão em manter a comunhão, manter a paz, viver bem e confiar nas promessas de Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9 diz assim: E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, assim, independente do local que ele fosse morar, ele sabia que Deus ia cuidar dele. Abraão sabia disso. Deus vai cuidar de mim, ele me prometeu, ele vai cumprir, ponto final. Então não estou preocupado em fazer contenda. Quantas vezes na vida a gente já tomou uma decisão assim de querer escolher o melhor para a gente e prejudicar os outros, em vez de priorizar a comunhão, priorizar a paz, priorizar a união, a gente priorizou os nossos próprios interesses. E ao fazer isso, a gente acha que está levando vantagem, mas Deus nem abençoa aquela situação. É porque você pensou em si mesmo, você não pensou no próximo, você não pensou na comunhão, você não pensou em conviver em paz com o teu próximo. Você só pensou em levar alguma vantagem. Você não confiou em Deus. Isso é uma demonstração que nós não estamos confiando em Deus. Quando a gente toma uma decisão que outras pessoas saem prejudicadas. Então, assim, a gente precisa realmente tomar decisão de tal forma que todos, né, saiam bem, que todos saiam ali abençoados, que todos ficam felizes com aquela decisão. De vez em quando eu me envolvo em algum negócio, vender, comprar alguma coisa, trocar algo, né? E graças a Deus, assim, eu fico muito grato a Deus, porque quase todos os meus negócios eu saio feliz, saio contente e a outra pessoa também sai. É muito ruim a gente fazer um negócio, sair levando vantagem e a outra pessoa sair prejudicada. Então, assim, a gente precisa pensar dessa forma, né? E às vezes que eu fiz algum negócio, que eu levei vantagem e prejudiquei o outro, com certeza isso já aconteceu. Se eu for recapitular minha vida, eu já fiz isso também. Eu não faço só coisa certa, faço um monte de coisa errada. Mas às vezes que eu fiz isso, com certeza eu saí no prejuízo depois, porque Deus não abençoou essa minha decisão. Então, assim, Deus vai abençoar as decisões que nós tomamos quando a gente pensa no próximo, pensa no bem, pensa na comunhão, pensa em conviver bem com o próximo. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 8. Então, o objetivo é ter paz, viver em paz. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Então, assim, quem confia em Deus, quem confia nas promessas de Deus, quem sabe que Deus está no comando, a pessoa que tem essa certeza, Deus está no comando, ela vai agir de forma pacífica, ela vai pensar no bem do próximo, né? Isso realmente não significa que você é um covarde, nada disso, né? Você, na verdade, é corajoso, você é forte e você confia que Deus está no comando de todas as coisas. Tópico 1.3, as escolhas de cada um.
Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha, nem respeitou o seu tio. Então, como eu comentei anteriormente, Ló deveria dar prioridade para o seu tio. Ele era mais velho, ele tinha essa prioridade. Mas ele não fez isso. Em momento algum ele pensou no seu tio e muito menos ele orou e buscou a direção de Deus. A decisão dele foi uma decisão do coração, uma decisão que ele quis fazer ali por si mesmo, pensando somente no benefício próprio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Vamos ler aqui Gênesis 13, verso 10 e 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Então assim, Ló olhou a terra e viu que a campina do Jordão era muito mais bonito, era muito mais lindo, era verdinho, tinha os rios, tudo muito lindo e maravilhoso, né? A comparação que o escritor aqui coloca, né, no caso aqui a gente entende que foi Moisés que escreveu Gênesis, né? Ele recebeu essa revelação. Então, quando ele escreve, ele coloca assim, que era como o jardim do Senhor. A comparação aqui é com o jardim do Éden, como a terra do Egito. Nós estudamos na lição anterior que o Egito também era muito rico, tem o rio Nilo e tudo mais. Então, assim, era muito bonito. E isso encheu os olhos de Ló. Ló tomou a decisão baseada ali numa visão materialista. Ele viu tudo aquilo e falou, é aqui que eu vou morar. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Como diz o texto bíblico, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 12 e 13, né? Diz aqui que realmente a escolha foi essa, né? Tá ali o rio Jordão, e Ló escolheu o lado direito do Rio Jordão. Se você olhar o mapa, o lado direito ali, ele viu aquela região muito bonito, habitou ali aos redores de Sodoma e depois ele entrou para a cidade, né? Então Ló ficou ali em volta da cidade, depois ele passou a habitar dentro da própria cidade. Foi ali que aconteceu uma corrupção maior da vida de Ló, né? Enfim, futuramente Deus vai destruir essas cidades e tudo mais, né? A vida de Ló vai desandar, né? Por causa dessa escolha aí, né? Do lado esquerdo fica a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu para Abraão, apesar de que a promessa de Deus, que é reforçada depois, ela é muito mais abrangente do que simplesmente a terra de Canaã ali. Mas enfim, né? Aqui a gente vê, né, a escolha de cada um, a escolha que Ló fez, baseado naquilo que ele viu, baseado no desejo do seu coração, e por outro lado, a escolha de Abraão, que é a escolha baseada na vontade de Deus. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Então assim, se nós estamos firmados nas promessas de Deus, se a gente confia em Deus, não importa a situação, a circunstância, não importa a escolha, Deus vai abençoar. A gente tem que confiar que Deus está no comando. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Então, assim, todas as nossas escolhas vão ter consequências, boas ou ruins. Se você escolher de acordo com a direção de Deus, com a vontade de Deus, você orar, pedir a direção de Deus, ver os sinais ali, você vai fazer a escolha certa. Deus vai abençoar. Mas quais são os sinais? Como que eu sei se é a vontade de Deus? Olha, assim, cada caso é um caso. Mas se você vai tomar uma decisão em que a família vai ficar longe um do outro, vai prejudicar a família, pode ser que essa decisão não seja uma decisão muito correta. A decisão mais correta acaba sendo aquela decisão que a família fica unida. Se você vai tomar uma decisão que prejudica a sua vida espiritual de alguma forma, talvez não seja a decisão correta. Enfim, se você está conectado com Deus, se você está orando, você vai perceber esses sinais e você vai saber se aquilo é ou não a vontade de Deus. E claro, você pode orar e pedir uma resposta direta de Deus que Ele pode te dar, Ele vai te dar essa resposta. Amém? Então agora vamos para o tópico 2, as consequências das escolhas. Neste tópico, nós vamos analisar aqui as consequências das escolhas de Abraão e das escolhas de Ló. A gente sabe que todas as nossas escolhas terão consequências, mas que consequências são essas? São boas ou ruins? A gente precisa refletir sobre isso. 2.1, resultados da escolha de Abraão.
Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. Então, assim, sempre que formos tomar uma decisão, a gente precisa realmente refletir sobre as consequências dessa decisão. Porque se você não refletir sobre elas, você pode tomar uma decisão errada ali, né? Fazer uma escolha errada, né? E, assim, nem sempre é possível prever quais são as consequências. Nem sempre você vai conseguir, assim, eu vou fazer essa escolha e vai acontecer assim, 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 assado. Não. Nem sempre é possível ter essa previsão. No entanto, algumas escolhas a gente consegue imaginar como que vai ser as consequências. A gente consegue prever algumas coisas, depende muito do contexto, da situação. Então, assim, no caso ali de Abraão e Ló, né, realmente não dava para prever muita coisa, mas imaginando assim que eles já tinham conhecimento de como que era a cidade de Sodoma e Gomorra, né, já dava para prever que a escolha daquele lado, daquela região, não era uma escolha muito boa. E talvez para Ló fosse mais sensato ficar com Abraão, né, escolher o lado esquerdo do rio Jordão, né, e ali, juntamente com Abraão, eles prosperarem juntos, né. Talvez essa seria a escolha mais sensata, uma vez que do outro lado, né, as pessoas ali já eram conhecidas ali como muito pecadoras, né, isso está registrado no texto bíblico. Então, assim, Ló poderia refletir um pouco sobre isso, mas ele não pensou, ele não levou isso em consideração, porque estava cego, né, pelas coisas materiais, pensando simplesmente na prosperidade, porque aquele lado ali que ele escolheu era o melhor. E isso vai variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. Você pode refletir um pouco nas escolhas que você fez no passado e imaginar, se tivesse feito diferente, será que se você tivesse refletido um pouco, será que você tivesse pensado, teria tomado aquela decisão? Então a gente realmente precisa refletir sobre as nossas escolhas. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Gênesis capítulo 13, versículo 14, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás, para o lado norte, para o lado sul e do oriente e do ocidente. Então aqui Deus vai confirmar com Abraão que realmente ele fez a escolha certa. Aquilo ali era o que Deus já tinha planejado para ele. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como as consequências de sua submissão à vontade dele. Então Abraão vivia de acordo com a vontade de Deus. Ele não tomava nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor e saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. Em breve, Abrão iria colher os frutos de suas escolhas. Gálatas 6, verso 7, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Nós precisamos levar isso em consideração. Nós precisamos realmente, né, refletir sobre todas as nossas escolhas e pensar quais são as consequências delas lá no futuro. 2.2. Resultados da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com sua família. Gênesis capítulo 14, versículo 12 está escrito assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens e foram-se. Então, assim, houve um conflito naquela região, né? Alguns reis ali de outras cidades ali próximo, né? Vale destacar que reis aqui não necessariamente são grandes reis de grandes impérios, como muitas vezes a gente está acostumado, até mesmo no contexto bíblico. Não é isso. Aqui nesse contexto, é um contexto um pouco mais, vamos colocar assim, simplificado, em que os reis eram líderes de grupos pequenos, assim, às vezes uma cidade, entende? Eu digo grupo pequeno porque não é um império muito grande. Às vezes uma cidade, uma região ali, que em torno da cidade, eles governavam aquela região ali. Então, assim, eram reis pequenos, mas que lideravam, eram lideranças importantes, né, porque as cidades elas eram independentes. Nessa época aqui ainda não tinha os grandes impérios, né? Então cada cidade ali era independente, tinha os seus governantes e tomava suas próprias decisões. E alguns desses reis, né, foram ali guerrear com Sodoma e essa cidade foi invadida por esses reis e Ló, que morava lá, foi levado junto, foi levado como prisioneiro, né, perdeu todos os seus bens. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Alguém até pode questionar assim, mas como que ele ia adivinhar que ia ter esse conflito e tudo mais? Só que assim, talvez isso já estava meio que evidente,
Talvez aquela região já era uma região em que as coisas estavam inflamadas ali entre as cidades, e já haviam conflitos anteriores, né? Já tinha ali alguma coisa acontecendo, né? No comentário do Champlin, ele debate um pouco sobre isso, eu não vou apresentar aqui detalhes, mas tem a ver também com cobrança de impostos, né? Porque realmente, às vezes, uma região ali, um povo, começava a oprimir o outro, cobrar imposto, alguma coisa nesse sentido, e acaba que eles discordavam entre si. Então, assim, mesmo que Ló não pudesse prever que ali ia acontecer um conflito, provavelmente, não estou batendo o martelo, provavelmente ele tinha informações de que aquela região tinha conflitos de tempos em tempos. Tá? De tempos em tempos, aqueles reis se enfrentavam, de tempos em tempos ali tinha algum tipo de guerra, então ele já estava sabendo disso. Provavelmente, não é certeza. Mas isso aqui é para reforçar, né, essa questão das escolhas. Você realmente pode afirmar assim, não tem como prever o que vai acontecer no futuro, mas tem alguns sinais que você pode levar em consideração e fazer algum tipo de previsão com relação à sua escolha, à sua decisão, né, as consequências que vão vir pela frente. 2.3. A atitude de Abrão para com Ló. A gente sabe que Abraão não abandona o seu sobrinho e ele vai socorrer, né? Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Então, assim, Abrão reúne um grupo de pessoas e eles vão ali para libertar Ló. Infelizmente, Abrão, que é um homem pacífico, que vive em paz, ele vai ter que se envolver em uma guerra. Infelizmente, ele vai ter que se envolver em um conflito. E isso aqui é algo daquele contexto histórico, daquele contexto que eles viviam ali. Naquele contexto, realmente fazia sentido, né, ele se armar e ir em defesa de Ló, ir em defesa daquele seu parente, né, mesmo que ele tenha tomado a decisão errada e tudo mais, Abrão não o abandonou. Ele foi lá fazer justiça. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Então ele não tinha ressentimento, ele não tinha mágoa, ele não tinha raiva de Ló, nada disso. Ele estava debaixo da vontade de Deus, sabia que Ló tinha tomado a decisão errada, mas isso não o impedia de exercer ali o seu apoio àquele parente, né? Abrão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele e a todos que estavam cativos. Gênesis capítulo 14, do versículo 14 ao 16. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer a Ló, seus irmãos e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Então, assim, o grupo de Abrão é um grupo não tão grande assim. Não dá para perceber que muitas vezes esses conflitos não eram grandes conflitos, envolvendo ali 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, não. Conflitos muitas vezes pequenos, mas pessoas armadas e também, né, muito valentes. Então, assim, Abrão, com 318 pessoas, né, conseguiu, né, libertar todas as pessoas envolvidas naquela guerra, né, no caso que foram levados como prisioneiros. Não somente Ló, mas todos que estavam ali como prisioneiros. Segundo o Champlin, né, o comentário dele, ele coloca lá que o percurso de Abrão foi de 250 quilômetros, então não foi um percurso assim tão pertinho, né? Essa perseguição, tudo isso aqui foi algo longo. Mas enfim, avançando aqui, o pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Então assim, a gente precisa acreditar, crer, orar, mas a gente precisa fazer, a gente precisa agir, a gente precisa tomar uma decisão. Foi o que Abrão fez, ele tomou uma decisão. Ele sempre orava, ele sempre pedia a direção de Deus, mas ele agia, ele fazia, e foi o que precisou aqui nesse momento para libertar Ló e todas aquelas pessoas que estavam envolvidas ali naquela guerra. Vamos para o tópico 3, os altares erguidos por Abrão. Agora a gente muda um pouco o foco da lição, porque até o presente momento estamos seguindo a ordem cronológica. Vamos falar dos altares e aqui a ordem cronológica não vai ser levada em consideração. Vai ser levada em consideração a ordem de construção dos altares, mas esses altares estão localizados em pontos diferentes da história, né? Os dois primeiros são construídos logo no início, quando ele chega em Canaã, e os outros dois em algum tempo mais na frente, né? Mas vamos lá. 3.1. Abrão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor.
Então, assim, Abrão, onde ele passava, ele levantava um altar e ali ele adorava, ele fazia sacrifícios. Vale destacar que na época dos patriarcas, o pai, ele também era o sacerdote da casa. Então, era ele que oferecia sacrifícios, era ele que levantava o altar, era ele que liderava a adoração. A história de Jó, por exemplo, você observa que Jó faz sacrifícios ali em prol de toda a sua família. Isaac, Jacó, então todos eles são patriarcas, todos eles, né, estão agindo ali como intercessores, né, diante de Deus e da família. E isso muda quando chega a época da lei, quando chega lá na época de Moisés, a lei instituída, e os levitas são escolhidos como os responsáveis pela adoração. Então somente a tribo de Levi é que pode organizar o culto, levantar o altar, fazer sacrifício. É nesse contexto aí que muda, né, tem essa mudança, mas até a lei de Moisés era o pai, era o patriarca, era o líder da família, que também era o líder espiritual e tinha essa responsabilidade. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. A referência à cidade de refúgio é algo que só acontece lá na lei, mais na frente. São cidades em que as pessoas vão fugir quando, enfim, comete um crime, né, e muitas vezes um parente quer vingar, né, a morte, ele vai para a cidade de refúgio, né, enquanto ele estiver nessa cidade, ele está protegido. Enfim, é um contexto bem específico da lei, não vou entrar muito em detalhes aqui. O foco aqui é, né, Abraão, tá, que ele constrói um altar ali. O significado também, né, ombro, é uma referência a 2 montes que tem ali. Esses 2 montes, acho que ele formava uma imagem parecendo um ombro, né? Mas enfim, também é uma curiosidade aqui do nome do local, né? O importante é que quando ele chega em Siquém, né, é o primeiro altar que ele vai construir. Tá? O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Então Abrão ele chega em Canaã e ele vai erguer esse altar e oferecer sacrifícios em gratidão a Deus. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Observe que isso aqui está registrado em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Então logo no início do capítulo 12, na chamada de Abrão, que ele chega ali em Canaã, o texto diz assim: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, assim, o Senhor apareceu, uma teofania, no caso, uma manifestação física de Deus diante de Abrão. Ele levanta esse altar para adorar a Deus. E a vida de Abrão era uma vida de adoração. O tempo todo ele estava adorando, o tempo todo ele estava, né, buscando a Deus. Então, a gente observa isso nessa construção dos altares. Então, sempre que ele chega, ele está construindo um altar. Sempre que ele chega em um local, ele constrói um altar e ali se torna um ponto de adoração. 3.2, mais um altar. Abrão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Então Betel é uma cidade um pouco mais abaixo de Siquém. Ele constrói esse altar, né, em Betel, e ali se torna também um ponto de adoração. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. A gente tem que abrir um parêntese aqui sobre essa questão da casa de Deus, porque nessa época que não tinha templo, não tinha igreja. Casa de Deus aqui não é uma referência a uma construção, uma casa, não é isso. Tá? A palavra Betel realmente significa casa de Deus, né? Mas o uso desse nome aqui não é uma referência ao templo, né? Vale destacar isso. Tem esse significado, mas não é uma referência ao templo, alguma construção nesse sentido. É o significado do nome da região. Tá? E aqui a gente tem uma aplicação disso. Né? Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo, mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes se vai aproximando aquele dia. Aqui, nesse contexto de Hebreus, é a igreja primitiva, e a congregação aqui não necessariamente também é uma construção feita especificamente para adorar a Deus. Até mesmo porque nessa época aqui a igreja não tinha templos. Os crentes se reuniam nas casas,
né? No entanto, essa casa onde ele se reuniu era considerado algo importante, porque eles valorizavam a comunhão com os irmãos. Eles valorizavam a comunidade, estar junto, orar junto, ajudar uns aos outros. Então, quando o escritor aos Hebreus fala isso aqui, não deixando a nossa mútua congregação, ele está falando justamente para que nós não deixemos de congregar junto, de estar reunidos. É nesse sentido. Vocês têm que estar reunidos, vocês têm que estar juntos. Não faz sentido querer ser crente isolado, vivendo isoladamente, cada um ali. E quando a gente vai para esse contexto de Hebreus e todo o contexto do Novo Testamento, a gente vê que a religião cristã é uma religião de agrupamento, né? A ideia da assembleia, do grupo de pessoas, vem desde o Antigo Testamento. O povo de Deus sempre se reuniu para adorar. O povo de Deus sempre foi um povo unido. Se a gente fala povo, não faz sentido ser povo isolado. Povo é todo mundo junto. Então a reunião, a união dos crentes, que seja no templo ou que não seja no templo, mas que estejam unidos, isso é fundamental para a fé cristã. É ali que um ajuda o outro, que dá uma palavra, é ali que alguém é usado com um dom de profecia, com um dom de cura, e as bênçãos são derramadas de forma coletiva para o povo de Deus. Então nós temos que nos unir, temos que congregar, temos que participar da comunhão com os irmãos. Eu estou falando isso e fazendo essa abordagem não é porque eu sou contra templo, como alguns aí falam, porque não precisa ter templo e tal, reúne em qualquer lugar. Não é isso. Mas é porque eu estou enfatizando a importância da união e da convivência. Porque alguém também pode ir para o templo, chega lá, não fala com ninguém, senta no seu cantinho, fica isolado de todo mundo, termina o culto, vai embora e fala assim, cumpriu o que está escrito em Hebreus. Pronto. Hebreus está falando que eu não posso deixar minha congregação, eu estou indo lá. Será que está indo realmente na congregação? Será que você realmente está congregando? Porque congregar é você estar junto. Não é só estar presente ali, mas interagir. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso, entende? Da igreja interagir, de nós estarmos no culto, mas interagir, conversar. Após o culto, ter um momento de interação. Durante o culto também tem momento de interação, você conhecer os irmãos, conversar com os irmãos, ver a necessidade dos irmãos. Muitas vezes isso é muito difícil em cidades grandes, assim, às vezes a pessoa não conhece o outro, não conhece nem 10% que está na igreja. Quem congrega em cidade pequena, igrejinha pequena, todo mundo se conhece, mas cidade grande muitas vezes é difícil. Então, assim, é importante sim essa ideia de você, né, interagir com as pessoas, não simplesmente ir lá na igreja. Então, assim, cumprir o que está em Hebreus é congregar de forma prática, não simplesmente ir à igreja, ir ao templo. 3.3, o altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abraão foi para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Então, assim, os dois primeiros altares foram, está registrado ali no capítulo 12, né? Foram construídos lá naquele contexto, capítulo 12. Capítulo 13 é onde acontece ali a separação de Abraão com Ló e ele constrói esse altar em Hebrom. Tal fato nos lembra que, em nossa jornada, devemos viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, como está no Salmo 133, verso 1. Precisamos permanecer no amor fraternal. Então, é importante o crente sempre se manter em união. Abrão, ele foi para Hebrom, que significa união. Isso significa que Abrão, mesmo diante da rixa que teve ali com Ló, da separação, né, para ele não houve uma separação verdadeira, porque ele se mantinha unido com seu sobrinho. Tanto quando acontece a guerra e Ló é levado como prisioneiro, a gente já viu agora no tópico anterior, né? Abraão faz todo um esforço para resgatar Ló. Então, assim, ele tem essa ideia, esse sentimento de união ainda. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, no caso Isaque, né? Ele foi oferecido como sacrifício, né? Claro que ele não foi o sacrifício, de fato, Deus proveu o cordeiro, mas, né, esse altar aqui realmente foi o altar, né, que trouxe uma mudança radical na vida de Abraão, né? Gênesis capítulo 22, versículo 9, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. A gente vai estudar essa história em detalhes na lição número 7. Então aqui é só uma pincelada, é só para você entender um pouco, né, sobre essa questão do altar. Mas a história especificamente, né, de Abraão oferecer Isaque ali naquele altar, né, nós vamos estudar na lição 7. Né? Então vamos avançar aqui.
Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Realmente, né? Ouvir essa determinação de que ele deveria sacrificar o seu filho não foi fácil, mas ele simplesmente obedece. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então aqui, né, Isaac está questionando, né? Está tudo pronto, mas onde está o cordeiro? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então Gênesis 22:8, né, está bem claro, né, que Abraão tinha fé que Deus ia fazer algo diferente. Abraão tinha fé que Deus ia prover o cordeiro. Tal acontecimento não foi uma encenação, foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Então, assim, Abraão, ele foi obediente a Deus, ele provou a sua fé, ele provou que ele confiava em Deus, ele provou que ele obedeceria a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ali, Abraão, diante de Isaac, inocente, edificou um altar, chamou o seu filho e o amarrou sobre a lenha. Então, ele fez isso, né? Ele colocou ali, né, Isaac sobre aquele altar. Isaac poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai, e certamente também o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abrão um cordeiro para o sacrifício. Então, assim, é um tema complexo, é um tema difícil. Tentar entender o que estava passando na cabeça de Abraão aqui nesse momento é complicado, é difícil. Tentar entender o que estava passando na cabeça de Isaac também é difícil. Como foi? Será que Isaac simplesmente deitou sobre a lenha e aceitou o sacrifício? Ou teve alguma resistência? Como que os dois estavam encarando essa situação? Será que Deus estava provando também a fé de Isaac, não somente a fé de Abraão? A gente pode também pensar dessa forma, né? Isaac, ele estava sendo oferecido como sacrifício, mas ele sabia disso, dá a entender que ele sabia disso. A gente não sabe exatamente a idade que Isaac tinha aqui, mas diz uma tradição judaica que ele já tinha mais de 20 anos. Né? Não era uma criança, né? Às vezes a gente coloca nas imagens uma criança, a gente não sabe exatamente se era uma criança, mas já era um jovem, adulto já, então assim, talvez, né, Deus estava provando não somente a fé de Abraão, mas também a fé de Isaac, porque Isaac era o filho da promessa, né? Ele que vai dar continuidade aí, então assim, dá para explorar muita coisa mesmo dessa história, mas como nós sabemos o fim da história, né, não houve nenhum sacrifício humano aqui, né? Na verdade, o anjo do Senhor impede o sacrifício e apresenta o cordeiro. E, de fato, ali acontece um sacrifício, mas desse cordeiro, né? E participa desse sacrifício Abraão e Isaac, né? Então, assim, eu acho que a gente, né, tem muito o que aprender com essa história ainda. É uma história que a gente ouve a vida inteira, mas toda vez que a gente para estudar, para ler e a gente aprende algo novo nessa história, na lição número 7 a gente vai voltar nesse tema e tratar com mais detalhes. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase de sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abraão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína a Deus. E assim, como fez Abraão, venhamos erguer altares ao nosso Deus em gratidão e adoração por tudo o que ele é e tem feito por nós. Então, assim, né, Abraão ele deixou o exemplo de um homem que sabia se relacionar bem com Deus, que confiava em Deus, que tomava decisões baseadas na vontade de Deus. Isso deve ser algo que nós temos que seguir como exemplo. Da mesma forma que Jesus também se submetia ao Pai. Se a gente lembrar aí das aulas anteriores, no trimestre anterior, a gente falou da doutrina da Trindade, vários momentos que a gente falou ali da relação do Pai com o Filho, Jesus, ele o tempo todo diz que faz a vontade do Pai, ele se submete ao Pai. Então a gente pode concluir que Abraão, ele aponta para Cristo nesse sentido também. Da mesma forma que ele obedecia a Deus Pai, Jesus também obedecia a Deus Pai. É claro, Jesus, muito superior, né? A gente sabe disso. Ele foi obediente, assim, no extremo, né? Mas olhando para Abraão, Abraão também foi muito obediente. Então, assim, a gente vê também a figura de Cristo no Antigo Testamento ali em Abraão, né? E também sobre a questão dos altares, é muito importante destacar que para Abraão não existia separação de vida material e vida espiritual, vida secular e vida espiritual, nada disso. Abraão vivia uma vida espiritual 100% das vezes, 100% da vida dele era espiritual, por isso que ele estava sempre erguendo altares e adorando a Deus. Amém? Que nós possamos seguir esse exemplo. Então chegamos aqui no final da aula. Mais uma vez aqui temos as perguntas para quem usa o slide na igreja, reforçando o nosso site ebedenfoco.com
Nós temos aqui também o nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem todas as informações que você precisa para falar conosco. Nosso conteúdo de assinante, né, slide adultos, de jovens, né, vários bônus aí, nosso aplicativo. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.